Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 17 de maio de 2017. O dia real, estou gravando no dia mesmo, porque eu tinha gravado, como vocês sabem, um vídeo anterior para essa data, e como ele foi censurado muitos dias antes, eu tinha gravado no sábado, né, e bem antes ele já era censurado, então eu resolvi postar ele antes, né, para que vocês pudessem verificar e ver essa situação. Eu não sei se esse vídeo também não vai ser censurado, porque também tem informações bem difíceis de serem apresentadas e tudo, apesar de que tudo que eu estou falando, parece até que eu tenho bola de cristal funcionando, né? Que eu tenho uma bola de cristal aqui até, ó. Mas é um enfeite decorativo, ainda com as Torres Gêmeas de Nova York. Isso uma amiga minha mandou para mim lá dos Estados Unidos alguns anos atrás, e eu guardo como relíquia, né? Porque foi da época que ainda existiam as Torres Gêmeas, né? Mas não é uma bola de cristal que funcione, não, é só um relógio, né? Nada mais que isso. Eu não tenho bola de cristal e essa que eu tenho aqui não funciona para ver futuro, não. São cenários, gente, é só cenários, nada mais que isso. E o que acontece é que eu tinha dito mais ou menos, olha, lá por junho vai ter a questão, junho, julho, vai ter a questão do início de julho, a questão do Lula ser preso, e já está numa situação que o Sérgio Moro já está dando os prazos. Eu falei que o PT seria extinto e já está sendo levantada essa questão pelo TSE, né, para definição do prazo para que, quando voltar Gilmar Mendes de uma viagem do exterior, isso seja discutido. Eu falei da chapa Dilma Temer, a questão da possibilidade de ser cassada e acabar a questão do governo nesse aspecto, e dia 6 vai ser retomada essa questão a partir da votação também nesse lado. Então tudo isso está acontecendo. Até o final do ano a gente pode ter um cenário totalmente diferente, uma realidade totalmente diferente. E por conta disso, quer dizer, quem achava que o ano de 2016 tinha sido pesado, 2017 a coisa está muito pior. Muito pior. Tem gente que sente saudade de 2016 e achava que teria sido o pior ano de suas vidas em matéria de conflitos e pressão, isso e aquilo. 2017 está deixando o 2016 no chinelo. No chinelo. E quem acompanhou os meus vídeos das férias viu que tudo isso que está acontecendo, eu já tinha muito disso, eu já tinha cantado a pedra. Olha, vai acontecer isso dessa maneira, desse modo, estão arquitetando esse projeto dessa maneira, estão tentando blindar deste modo, dessa maneira. Falei tudo isso, mas não é nada, não tem invenção nenhuma. Durante as férias, enquanto vocês estavam tirando férias, eles estavam tentando se organizar e se blindaram do jeito que podiam, mas ainda assim a coisa está muito feia. Está muito feio para o lado deles. Tá? Então existe muita coisa para acontecer. Lula agora 6 vezes, né, vai se tornar 6 vezes réu. Isso que por enquanto, né, porque vai ter mais uma 7ª vez, né, foi solicitado agora pela Polícia Federal ao Ministério Público que Lula se tornasse pela Zelote uma 6ª vez réu, né? E ainda tem outra questão que ele vai entrar como réu, então vai ser 7 vezes réu, né? E aí, quando for preso, a tendência é que comece a entrar os outros também, as outras situações também,
as máscaras estão caindo, todos os comentários que Lula fez na declaração dele, que foi uma declaração política, agora ele está sendo desmascarado, né? Assim, inclusive, não tem nenhuma informação, não existe nada, o que nós temos são 70 e poucas testemunhas que desfazem todos esses papéis. Imagina, testemunha desfazendo e desqualificando informação técnica, papel, informação, prova. Quando tem prova, diz, não, essa prova não vale, o que vale é a opinião e a declaração de quem a gente apresentou. Não é assim que a banda toca, cara, não é assim que funciona o negócio. Então, contra uma coisa escrita, a palavra de uma pessoa, pessoas mentem, papéis estão lá, são fatos, tá? Assinaturas estão lá, são fatos. Comprovações de situações, filmagens, isso aqui, não, esse cara não sou eu. Não, é minha imagem, mas esse cara não sou eu. Alguém botou uma máscara minha e imitou minha voz. Tá? Então nesse nível a coisa. Então o cara nega a existência da própria sombra. Essa sombra não é minha, não me pertence. Ela está me seguindo, mas não é minha. Por aí. A coisa está nesse nível. Sabe? Então a gente chega numa situação, diz assim, não consegue entender como é que alguém ainda apoia isso e diz que isso não é o que é. Porque a gente está vendo que é. Né? E aí a justiça tem esse dever, que é um dever que não é um dever para qualquer um de nós, né? Tem pessoas que são pagas pelo governo exatamente para fazerem a parte delas, o serviço delas. Então não é uma questão do Sérgio Moro querer ou não querer. Ele tem obrigação como juiz, ele é pago para fazer esse tipo de trabalho. Então é ele, é o dever dele. Não tem foro privilegiado Lula, não tem mais foro privilegiado Dilma. A Dilma também está empepinada até os gargumilhos. A Mônica Moura pegou e destrinchou tudo que tinha que destrinchar. Eu estou colocando duas postagens, 2 vídeos dela agora, 2 delações dela nesse vídeo aqui, exatamente para mostrar para vocês o que aconteceu em relação às campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff, que é só para coroar e fechar a questão da declaração de Mônica Moura. Mônica Moura pegou e fez a campanha de Luiz Inácio, fez a campanha de Dilma Rousseff e com isso comprova de que houve manipulação de campanha, de caixa 2 de campanha, nos governos do Lula e nos governos da Dilma. Isso significa o quê? Que a legitimidade e a legalidade dos governos petistas foi águas abaixo. Foi pro saco, acabou, não tem mais. Se vocês não têm legalidade, vocês não têm legitimidade, tudo que foi feito para trás foi feito errado. O que vocês fizeram foi organização do crime organizado, aparelhamento de Estado e financiamento quando vocês ajudavam a desenvolver Caixa 2, crime organizado fora do Brasil, vocês acabaram criando uma organização criminosa internacional. Então, quem apoia isso é cúmplice, não tem outro nome, não pode se apoiar a ilegalidade e a ilegitimidade. Não existe ideologia no mundo que possa levantar a bandeira que justifique ou legitime ou legalize a corrupção. Isso aí é ilegalidade, isso aí é imoral. Não tem nada que é pro bem, não é pro bem. Gente, não se engana. Não se engana, porque isso aí é tudo falcatrua, é tudo criminoso. Tá? E aí alguém tem que pegar e fazer a parte dele. Aí o discurso do Lula, vem naquele negócio assim, mas quando o senhor for candidato, o senhor vai querer, vai entender o que eu estou falando. E agora está uma onda na internet, uma ondinha de negócio, que pega e são 2 coisas que estão erradas e que eu tenho que denunciar. Uma é um programete da Globo News que está lançando aquilo que eu já tinha feito até 1 hora de vídeo comentando com uma amiga das redes sociais, a gente comentando exatamente
de um aplicativo que tira o teu direito e que te coloca votos teus onde tu não, com coisas que tu não te importa nem sabe que estão acontecendo. Então, no teu nome, com os teus dados, essas pessoas estão fazendo listas de apoio a coisas que tu nunca viu, nunca leu, nem nada. Eles pegam as tuas informações e colocam como votação digital, tá? É o tal do aplicativo Somos. Então isso é falcatrua, isso é crime. Você tem que tentar sair desse aplicativo e denunciá-lo à polícia, porque isso é um aplicativo criminoso, tá? Ele não pode utilizar seus dados nesse sentido. Isso aí é uma das situações. E a outra situação é que estão tentando colocar Sérgio Moro como pré-candidato à presidência da República. Isso é falcatrua, gente. Porque o que acontece? Ele tem uma função de juiz, ele não é candidato. Politizar Sérgio Moro é desqualificar a Lava Jato. Então você fazer parte de votações na internet, nas redes sociais, de que Sérgio Moro seria candidato a presidente, é a mesma coisa que dizer assim, ó, Sérgio Moro é pré-candidato à presidência, ele não é juiz. E aí desqualifica a Lava Jato. Isso é uma ação dos advogados do Lula e do PT para desqualificar a lógica da Lava Jato. É para politizar a Lava Jato. É para colocar ela como oposição. Então, estão tentando fazer isso nesse sentido. Todo cenário é para desqualificar quem julga, quem condena, a justiça, a função do Estado, é desqualificar o Estado. Porque aí o que acontece? Aí, se ninguém presta, se ninguém vale, vão manter tudo do jeito que está, vão manter lá os corruptos, vão manter Lula, vão manter Dilma, vão deixar tudo do jeito que está, não vão fazer nada, não vão tocar em ninguém, está tudo certinho, está tudo bem, obrigado. Não é assim que a coisa funciona, tá? Então eu me prolonguei um pouquinho na minha fala e tudo, e ainda tem mais vídeos para vocês observarem, mas são vídeos que comprovam tudo isso que eu estou falando. Não tenho bola de cristal, não sou dono da verdade, sou amigo dela, luto contra a corrupção, como boa parte de vocês faz isso também, tá? E eu só quero que eu tenha o direito de me expressar. E se esse site ainda permitir, isso aí vai ficar no ar. Agora, se não permitir, eu coloco em outro, tiro daqui e coloco em outro, não tem problema também, tá? Porque o que acontece é que eu não aguento mais censura. Nada justifica, coisa alguma justifica esse tal de assunto sensível não poder ser tocado aqui no YouTube. É falcatrua, isso é apoio à corrupção, não tem outro nome, e é censura. Censura. E eu não vou ser calado, tá? Eu não vou ser calado. Se eu não puder falar aqui, eu falo em outro lugar. Mas eu continuo falando, tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada. Dando início ao termo de colaboração número 3 de Mônica Regina Cunha Moura, passaremos agora a tratar do anexo 3, campanha Luiz Inácio Lula da Silva 2006. Lembrando que a colaboradora já foi devidamente cientificada dos seus direitos e deveres de acordo com a legislação pertinente. Ok. Então, doutora, essa história começa em 2005, quando estávamos eu e o João fazíamos campanha na Argentina, e o Brasil vivia uma imensa crise, a crise do mensalão. O presidente Lula estava imerso nessa crise, o nome dele estava... A situação toda era muito complicada, e o João recebe um telefonema do Gilberto Carvalho, que na época era o chefe do gabinete do presidente Lula. Ele pede que o João venha ao Brasil. Isso devia ser em meados de agosto, mais ou menos. Estava já quase terminando o nosso trabalho lá, que a gente ficava indo e vindo, a gente não ficava na Argentina o tempo todo. E ele pede que o João venha ao Brasil para uma conversa com o presidente Lula. O João veio, eles se reuniram no Palácio do Planalto, e nessa reunião estava, que eu sei bem, o Gilberto Carvalho, o presidente Lula e o Palocci, que na época já não era mais o ministro, já tinha saído do ministério, se não me engano, ele saiu em 2005. Esse detalhe eu não me lembro muito bem, mas nós vamos checar. E eles tiveram essa reunião, uma reunião muito fechada, muito íntima, onde eles pedem a ajuda de João do ponto de vista de marketing, para que ele fizesse algumas ideias, desse ideias, e enfim, que gerisse de alguma maneira aquela crise de imagem terrível que ele estava vivendo. O João efetivamente trabalhou nisso, tiveram reuniões de vez em quando, e o João ajudou em diversas formas, como ajudando a formatar programas do governo, dando nomes
como PAC, Minha Casa Minha Vida, programas que se tornaram grande sucesso, carro-chefe de algumas coisas do governo Lula, escrevendo discursos, ajudando na escolha de algumas entrevistas para determinados meios, enfim, uma gestão de crise de imagem mesmo que o João fez durante esse período de meados até o final de 2005. Final de 2005, mais ou menos no início de 2006, nós já no Brasil, já tinha acabado a Argentina, o Palocci chama o João em Brasília mais uma vez e convida o João para convidar o João a fazer a campanha de reeleição em 2006. Eles conversaram bastante, o João aceitou e disse que encaminhou, o Palocci já sabia, inclusive, né, que eu conversaria com ele sobre a parte financeira, proposta, orçamento e tal. Quem falou que o João falou para o Palocci que quem conversa com a Mônica agora, a parte prática e tal. Nós nos reunimos, eu e Palocci. Nessa época, as reuniões todas eram feitas em São Paulo, as minhas com o Palocci, essa nossa conversa sobre negociação durou umas 3 ou 4 reuniões, porque foi difícil, ele achava caro, voltava a dizer que tinha que conversar com o chefe, que era Lula, porque eu não podia aprovar um valor daquele, e pechinchou muito. Esses encontros passavam no escritório dele em São Paulo, que é o escritório anterior dele, não é esse que ele tem agora, esse novo, que eu também fui muitas vezes. E, enfim, chegamos a um acordo de valores nessa época, e ele me disse mais uma vez, que já tinha acontecido em 2004, que esse valor do marketing não podia ser pago todo oficialmente, que nós tínhamos que chegar ao meio termo para que uma parte fosse paga por fora. Nós chegamos nesse meio termo, depois de muita discussão, chegamos nesse valor, que a campanha foi oficialmente 8 milhões e alguma coisa oficial, e o restante, se eu não me engano, dos 18 que foi cobrado no primeiro turno, estamos falando até agora só de primeiro turno, foi pago por fora. Os valores são aproximados. Foi 10 milhões? Não, o primeiro turno acho que nós cobramos 18 milhões. Então pagou por dentro quanto? Pagou por dentro 8. 8 e um pouquinho. Tem até o contrato aqui. 10 milhões mais ou menos foram pagos por fora. E neste dia, o Palocci me disse, olha, dessa parte por fora nós vamos acertar uma parte com você, eu vou acertar uma parte com você tem que me dizer quais são suas necessidades. Faça um cronograma de pagamentos seus, porque aí eu vou resolver uma parte de dinheiro, reais, né? de reais. E a outra parte vai ser paga por uma empresa colaboradora. Sim, foi nesse momento, quando eu voltei com essa proposta, com essa conversa pro João, que o João disse, mas isso é muito complicado, acabou de acontecer o mensalão, Duda passou pelo que passou, a gente tem que tomar muito cuidado, e foi conversar com o Palocci sobre isso, sobre a preocupação com o risco dessa coisa de pagamento por fora, que, enfim, estava no auge daquela história, tinha acabado de passar, mas estava muito complicado. Então foi quando ele disse, não, a gente vai resolver, eu vou preservar vocês o máximo, vocês vão se receber apenas de mim, diretamente, no caso o Juscelino, que era a pessoa, e de uma empresa que vai colaborar com a campanha, aliás, conterrânea de vocês, uma empresa de muita confiança, muito organizada, vocês não vão ter problema nenhum com isso. Aí voltamos a ter mais uma conversa, quando aceitamos e fechamos tudo, e ele me encaminhou, ele falou, você vai procurar o executivo da Odebrecht em São Paulo, eu não conhecia ninguém da Odebrecht, absolutamente ninguém, e ele me disse, você vai procurar o executivo da Odebrecht, que eu já conversei com ele, falei de valores que eles vão colaborar, uma parte do por fora eles vão pagar. E ele se chama Pedro Novis, me deu o endereço. E eu fui para a sede da Odebrecht, que também não é onde está hoje em dia, era uma anterior, perto do mesmo lugar. E conversei, que foi quando eu conheci Pedro Novis. Conversei com ele, me atendeu muito bem, sabia de tudo, falamos rapidamente e acertamos o formato de pagamento. Então eu disse a ele que eu precisava também de uma parte. A Odebrecht nesse ano pagou. Não me lembro nem se eles pagaram uma parte no Brasil, acho que não, porque a parte que eu recebi no Brasil foi toda de Palocci. Eles pagaram, a parte deles foi toda paga na Shellbill, na conta da Suíça. E nós temos os extratos aí, porque a partir de 2006, graças a Deus, o banco forneceu os extratos. Qual foi a parte? Então, doutora, desses 10 milhões por fora, eu tenho até aqui pra gente fazer, 5 milhões aproximadamente de reais, aproximadamente foi pago pela Odebrecht na Shellbill. E mais ou menos 5 milhões, esses valores não são exatos, pode ser um pouquinho mais na Shellbill, um pouquinho menos no Brasil em dinheiro, foi pago pelo Palocci. Quer dizer, ele viabilizou. Mais uma vez o Juscelino foi quem fez todo o contato comigo, acertamos os pagamentos, as datas, e
eu lembro que eu queria que ele me pagasse em Brasília, porque me facilitava a minha vida, porque tava todo o trabalho era feito lá. Ele falou que não tinha condições de ter dinheiro em Brasília. Então eu tinha que ir para São Paulo. Eu ia praticamente toda semana para São Paulo nessa época de recebimento de dinheiro. Isso durou julho, agosto, setembro, período, o miolão da campanha lá. Eu fui várias vezes a São Paulo para me encontrar com o Juscelino, porque claro que esses 5 milhões que foram pagos em dinheiro foi pago parceladamente, então era de 200, 300, em 100, eram valores assim, até chegar a esse valor. E aonde que eram pagos? Então, foi aí que nós inauguramos nossos encontros nessa casa de chá, que existe até hoje a casa de chá, que é um lugar bem reservado, fica embaixo de uma escada rolante, assim, que tem no Shopping Guatemi, e embaixo tem umas mesinhas, é um lugar muito, muito reservado, e ele marcou comigo lá e eu fui. Primeira vez, ele me entregava dinheiro em sacola, sempre vinha acondicionado de uma forma como se fosse um presente, ou uma compra, ou um sapato, ou uma coisa assim. Então eu recebia toda vez que eu encontrava com ele, eu recebia esse dinheiro. Em média, era pago, era o valor qual era? Eram valores como 200 mil, 300 mil, não passava muito disso a cada encontro. A aprovação de medidas provisórias que teriam beneficiado montadoras de veículos. Esses desvios, apurados na Operação Zelotes, podem chegar a 6 milhões de reais. Segundo as investigações, o dinheiro foi desviado para o Partido dos Trabalhadores. Além de Lula, outras 12 pessoas foram indiciadas. Todos são acusados de participar de um esquema de venda de apoio para a aprovação da medida provisória 471, conhecida como MP do Refis. Montadoras de veículos e lobistas teriam pago propina a agentes públicos para a prorrogação de incentivos fiscais ao setor. O Ministério Público agora vai decidir se oferece denúncia à Justiça ou pede mais investigações. Deflagrada em março de 2015, a Operação Zelotes investiga desvios de mais de 6 bilhões de reais no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A defesa de Lula diz que desconhece o indiciamento feito pela Polícia Federal. Em nota, os advogados afirmam que Lula repudia toda e qualquer ilação sobre o seu envolvimento em atos ilícitos a respeito da MP 471, alvo da Operação Zelotes. Na Lava Jato, Sérgio Moro negou pedidos da defesa de Lula e também da acusação para ouvir novas testemunhas no caso do triplex. Sérgio Moro disse que não precisa ouvir mais ninguém, já provavelmente tem uma convicção formada e pode tornar pública ao país essa convicção a partir do dia 20 de junho. Os pedidos tinham sido feitos pelos advogados de Lula e pelos procuradores na quinta-feira passada, um dia depois do interrogatório do ex-presidente, o último dessa ação. Defesa e acusação queriam ouvir novas testemunhas. Em comum, os dois lados pediram um depoimento de uma arquiteta que participou das reformas do triplex no prédio do Guarujá, no litoral paulista. No despacho em que negou os pedidos, Sérgio Moro destacou que já foram ouvidos vários depoimentos e que os novos são desnecessários. O Ministério Público não se manifestou. Em nota, a defesa do ex-presidente afirmou que a decisão tem erros factuais e que vai tomar medidas necessárias para afastar as ilegalidades presentes no despacho. Os procuradores acusam Lula de ter recebido 3 milhões e 700 mil reais de propina da OAS, por meio de benefícios como a reforma do triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo, que seria de propriedade do petista, o que ele nega. A contrapartida para a empreiteira seriam contratos com a Petrobras. Na mesma decisão, o juiz Sérgio Moro também estabeleceu os prazos para a entrega das alegações finais, a última etapa antes do anúncio da sentença. O Ministério Público Federal tem até 2 de junho para apresentar as suas considerações. Os advogados da Petrobras até o dia 6 e a defesa do ex-presidente no máximo até 20 de junho. Só depois disso é que o juiz Sérgio Moro vai decidir se condena ou inocenta Lula pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Está pronto para ir ao plenário o relatório que pede a cassação da chapa Dilma Temer na Justiça Eleitoral. Só falta agora o presidente do tribunal, ministro Gilmar Mendes, marcar a data. Gilmar Mendes está na Rússia. Ele deve retornar ao Brasil na quinta-feira, hoje é terça, quando então poderá marcar a data do julgamento. Ontem, o Ministério Público Eleitoral reforçou ao Tribunal Superior Eleitoral pedido de cassação da chapa vencedora das eleições em 2014. Os procuradores pedem ainda que Dilma fique inelegível por 8 anos.
A defesa de Michel Temer tenta desvencilhar as contas, ou seja, diz que se há problema, o problema está na conta da chapa da candidata a presidente e não do candidato a vice, porque eles teriam CNPJs diferentes. E o curioso é que essa ação que pede a cassação da chapa foi protocolada logo depois da eleição pelo PSDB, que disse o seguinte: epa, essa chapa aí se beneficiou de financiamento irregular na campanha. E vejam o que o tempo proporcionou. Não que o PSDB não estivesse certo naquela ocasião. Até estava. O futuro mostrou que estava. Há suspeitas claríssimas de utilização de dinheiro desviado da Petrobras na campanha de 2014. Mas hoje a mesma acusação pesa contra Aécio Neves, que entrou com essa representação. Além disso, o destino fez com que o PSDB se transformasse no principal pilar de sustentação do governo Temer, que está sendo acusado de usar dinheiro fraudado na eleição exatamente pelos principais parceiros de governo. O impeachment da presidente Dilma Rousseff mudou tudo no meio do caminho, mas os tucanos não podem desistir da ação e agora ela vai em diante. Dando continuidade ao termo de colaboração premiada de Mônica Regina Cunha Moura, iremos agora tratar do tema Campanha Dilma Rousseff 2014, salientando que a colaboradora já foi devidamente cientificada dos seus direitos e dos seus deveres no âmbito da colaboração premiada, de acordo com a legislação pertinente. Pode, por gentileza, iniciar o relato. Também, doutora. Bom, em 2014, o João foi chamado pela presidente Dilma para fazer a campanha de reeleição dela. Desta vez eles tiveram, isso foi logo no início do ano, eles tiveram um encontro, bem no comecinho, onde ela disse para o João que desta vez ela própria iria cuidar da parte do pagamento dela, do pagamento da gente. E ela disse a ele exatamente isso, que dessa vez só ela tratava com a gente, que ela não ia deixar ninguém se envolver, nem vacare, porque da outra vez teve um problema, em 2010, que teve uma dívida, aquela dívida com a gente, porque eles, enfim, pagavam outras coisas e não pagavam a gente, davam preferência a outros pagamentos, outras dívidas e não pagavam a gente, ela não queria que isso acontecesse. Então que dessa vez que eu não falava com ninguém, a não ser com ela. Depois disso, eu estive com ela em outro momento, eu diretamente com ela, quando ela me disse a mesma coisa. Falar: Mônica, quem vai tratar com você só comigo, você não fala com ninguém sobre pagamentos. E quem vai resolver isso com você é o Manteiga, é o Guido, que ela chamava ele. O Guido vai resolver isso com você, é com ele que você vai acertar. Então eu comecei, aí eu procurei não, isso foi ao longo do tempo, né? Tá, apresentado, então, chamado para fazer a campanha, chamado para fazer a campanha e apresentaram a proposta para Dilma? Não, aí depois dessa conversa, ele teve uma conversa com o João, mais adiante ela me chamou, eu estive com ela, no gabinete dela no Palácio Planalto, onde ela me disse a mim, que ela, mais ou menos o que ela tinha dito a João, mesma coisa, eu vou resolver, só que dessa vez ela colocou o Guido, que o Guido ia fazer contato comigo, e que era ele que ia acertar comigo o valor e o pagamento. Aí passou algum tempo mais, eu fui a Brasília outra vez por algum outro motivo, e um assessor da Dilma, chamado Gilles Azevedo, me ligou e dizendo que queria falar comigo. Aí eu falei: estou no hotel tal, que era o hotel que eu ficava sempre em Brasília, do lado do Alvorada. Ele foi lá no hotel, nós conversamos e ele me passou o telefone e o endereço do Guido Manteiga, que era ministro da Fazenda na época. Ele falou: pronto, o Guido já está sabendo de tudo, você pode ligar para ele e acertar. Você já conhecia o Gilles? Já. Conheci o Gilles desde 2010. Gilles Azevedo, né? Certo, pode continuar. Daí eu peguei o telefone, liguei para o Manteiga no dia seguinte, o telefone, logo depois, e ele mandou eu passar na casa dele, no dia tal, à noite. Depois do expediente, eu fui na casa dele, residência oficial do ministro. Nessa primeira conversa, eu coloquei o valor, o orçamento, ele achou altíssimo e teve o mesmo embate de preços que eu tinha com os anteriores.
Ai, caro, não é caro, acabei baixando um pouquinho. Tivemos uns 2 encontros até fechar o valor de 105 milhões de reais para essa campanha. E o Guido tinha autonomia para decidir? Não. Não, porque toda vez que na primeira conversa, tá caro, tá alto, não, isso não, veja aí com o João o que você pode fazer e vamos se encontrar de novo. Mas eu acho que ele voltava para ela e reportava ela. Ele falou alguma coisa? Falou. Como é que foram as conversas? Da segunda vez que voltou, que a gente voltou a se encontrar, não me lembro quanto tempo depois, não era uma coisa tão assim, era mesma coisa, casa dele de novo. Todos os meus encontros com o Guido Mantega, que foram 3 ou 4, foram todos na casa dele. Sempre em horários ou cedinho ou tarde, nunca. Em um deles o Edinho estava. Edinho foi o tesoureiro oficial da campanha da Dilma em 2014. Edson, tem aqui também o dele, tão ruim hoje, meu nome. Bom, o Edinho tem aqui. Ele é bem conhecido. O Edinho foi, numa dessas reuniões o Edinho estava. Ele ia tratar da parte oficial, mas ele também sabe bem da parte não oficial. E da segunda vez, quando foi a segunda conversa, eu lembro bem que o Mantega me disse que a Dilma tinha achado caríssimo. Como é que é? Aí eu, todos os meus argumentos, 4 anos depois, a campanha é muito maior. 105 milhões foi um. Não, desculpa. Eu sempre falo o valor geral, verdade. Valor geral. A primeiro turno, se eu não me engano, foi 70 milhões total, né? Uma parte por dentro, 50 milhões, se não me engano, por dentro. Tá aqui, vamos olhar. E 20 por fora. E no segundo turno ficou os 35 restantes, sendo 15 por fora e 20 por dentro. É mais ou menos assim. Nós temos aqui para confirmar. Mas eu sempre falo do geral, mas não foi isso? 50 milhões. Primeira etapa então foi 50 milhões e 20 por fora. Segunda etapa foi 15 por fora e 20 por dentro. 35 milhões fechou 150. Daí o Guido Mantega, na terceira encontro, mais ou menos, eu acho, o Guido fechou. A gente fechou esse valor. Eu baixei, pechincha, fechei pouquinho. Fechamos o valor e ele me disse que já tinha acertado na Odebrecht, que a Odebrecht ia pagar a parte por fora toda. Dessa vez o PT não entraria, porque, como eu disse, a Dilma disse que não queria mais ninguém do PT na campanha dela. Agora ela já era presidente, já estava fortalecida e não queria mais que ninguém se metesse, para não ter problema com a gente. Então só a Odebrecht ia pagar o por fora? Os 35 milhões por fora. Então, e ele fala que a Dilma mandou tirar o PT? Sim, e a Dilma me disse também isso. A Dilma me disse também, o PT não vai se envolver em nada. Não quero o PT em nada, não quero vacar em nada porque eu não confio nele. Ele falou assim mesmo. Não confio nele, da outra vez desviaram o dinheiro que era para vocês, pagaram outras coisas, ficou aquela dívida, não quero mais que o PT se meta. O PT, leia-se Vacari, né? Que era a pessoa responsável pelas finanças do PT. Quem? Vacari. Ela dizia claramente, ela disse pra mim, e o Guido também dizia, que ela dizia isso.